Olá. Acabou o tempo e eu não vi. Faltam 2 pessoas ainda. Será que o resto do pessoal vai entrar de novo? Acredito que sim, professora. Vou esperar 2 minutinhos. A senhora quer que avise no grupo que a senhora já começou? Pode ser, por favor. Ok. Já avisei, professora. Tá. Vou esperar 1 minutinho. Abençoado. Vamos lá, gente. Ele apagou o que eu tinha escrito. Vamos olhar de novo para a figura rapidinho. Então, aqui. Eu tenho esse triângulo, que ele é semelhante a esse triângulo. Então, a altura do triângulo menor é x. E a altura do triângulo maior é a. A base do triângulo menor é essa medida aqui, que a gente viu que é metade da medida do lado. Então, é a sobre 2. E a base desse triângulo maior é a sobre 3 mais a sobre 3, que é 2 vezes a sobre 3. Eu não vou cortar o a por enquanto, não. X sobre a é igual. Eu estou com uma divisão de fração,
eu copio a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. A fração de baixo é 2A sobre 3. Então, vai ficar 3 sobre 2A. Daí, agora eu posso cortar esse A com esse A. Então, fica x sobre A é igual a 3 sobre 2 vezes 2, 4. 3 quartos. Então, o x vai ser, eu passo o A para lá multiplicando, 3A sobre 4. Agora, vamos olhar para esse prisma laranjinha. Ele deu para a gente no enunciado que o volume dele é 81 centímetros cúbicos e que essa distância EH é 8 centímetros. Como que eu calculo o volume desse prisma triangular? Volume é a área da base vezes a altura. Nesse caso, as bases são os triângulos. Qual que é a área desse triângulo? Vamos olhar ele aqui que fica mais fácil de enxergar. É a base, que é A, vezes a altura desse triângulo, que é x, dividido por 2. Então, o volume vai ser A vezes x sobre 2. Isso vezes a altura, no caso, a altura do prisma, ele está deitado aqui, a altura é 8. Isso dá 8 dividido por 2, 4. 4 vezes A vezes x. E o x eu posso escrever em função de A. O x é 3A sobre 4. Aí aqui, esse 4 com esse 4 eu posso cortar. Isso aqui dá 3A ao quadrado. Isso tem que ser igual ao volume. E o volume é 81. Então, 3A ao quadrado é igual a 81. Aí eu posso passar esse 3 para lá dividindo. A ao quadrado fica 81 dividido por 3, que dá 27. Eu não vou achar o A, eu vou achar só o A ao quadrado, vocês vão entender por quê. Agora, o que eu quero é calcular o volume desse paralelepípedo todo. Como que vai ser o volume dele? Volume do paralelepípedo. Aí vai ser a área da base dele, que é esse quadrado aqui. Quanto que é a área da base, a área desse quadrado? A quadrado. Vezes a altura dele, que é a mesma altura do prisma triangular, que é H também. Aí eu substituo. O A quadrado deu 27. O H é 8, que é essa altura aqui. Então, o volume do paralelepípedo vai ser 27 vezes 8, que dá 216 centímetros cúbicos. Deu para entender, gente? Professora, quanta coisa tem que fazer para descobrir só isso? É. Para chegar em 216, olha só. Então, eu não sei se eu lembraria de tudo isso. Acho que eu preciso, não sei, de praticar bastante. Os exercícios de geometria normalmente envolvem vários passos mesmo. Tem que partir do que é dado do enunciado. Se ele
falou que divide esse lado em 3 partes, é porque é uma informação importante, a gente teve que usar essa informação. Então, sempre tenta colocar na figura todos os dados que ele te dá no enunciado, daí você consegue enxergar melhor. Mas é um exercício difícil mesmo. A parte que envolve o prisma e calcular o volume em si, não é tão difícil. A pior parte, o mais difícil, é essa primeira parte aqui. Certo? Obrigada. Certinho. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Então, vamos para o terceiro exercício. Um telhado retangular ABCD tem área igual a 120 metros quadrados. Eu não vi que aqui ficou errado. E está conectado a uma calha de escoamento de água da chuva. Então, ABCD é 120 metros quadrados. Eu vou chamar esse lado AB de X. Ele é retangular, então aqui também vai medir X, né? E esse lado BC eu vou chamar de Y. Como ele é retangular, esse lado AD também vai medir Y. Se a área dele é 120 metros quadrados, significa que X vezes Y é igual a 120. Vou guardar essa informação aqui por enquanto. A calha tem a forma de um semicilindro reto. Semi é metade de um cilindro, né? E o diâmetro da calha AF é igual a DE, que é 0,4 metros. Então, essa distância aqui é 0,4 metros. E a capacidade dessa calha é de 720 litros. Então, ele deu o volume e ele deu o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio é 0,4, significa que o raio vai ser 0,2 metros. Como que eu calculo o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. No caso, para o cilindro, a base é um círculo, né? Vou botar uma bolinha aqui para a gente lembrar. Como que eu calculo a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Certo? E a altura desse cilindro, quanto vale? Y. Então, eu posso escrever que o volume do cilindro vai ser π vezes o R é 0,2 ao quadrado vezes Y. Se eu substituir o π por 3, fica 3 vezes 0,2 ao quadrado é 0,04 vezes Y, que dá 0,12 Y. Esse é o volume do cilindro completo. Se eu tenho metade do cilindro, então, na verdade, esses 720 litros correspondem à metade disso aqui. Ou 2 vezes os 720 litros vai ser igual ao volume total desse cilindro, que é 0,12 Y. Tudo que a gente está calculando aqui, as medidas estão em metros. Então, eu vou transformar esses 720 litros em
metros cúbicos. Aí tem que lembrar que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, se eu quero transformar litro para metro cúbico, eu tenho que dividir por 1.000. Então, aqui vai ficar 2 vezes 720 dividido por 1.000 dá 0,72. Aí, aqui ficou em metros cúbicos, que é igual a 0,12 vezes Y. Esse 0,12 que a gente tinha calculado aqui, a gente tinha levado o raio ao quadrado, e o raio estava em metros, então tinha metro quadrado aqui. Então, aqui tem metro quadrado e aqui tem metro cúbico, o Y vai sair em metros, né? Então, tá tudo certo com as unidades aqui. Quanto vai dar o Y? Posso passar esse 0,12 para cá dividindo. 0,72 dividido por 0,12 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, Y é igual a 12 metros. Com isso, a gente achou essa medida aqui. Se x vezes y é 120, x vezes 12 é 120. Então, o x vale 10 metros. Então, essa medida aqui é 10 metros. Aí, vamos continuar lendo aqui. Considerando DG igual a 5 metros, então, DG é essa linha azul aqui. Aqui mede 5 metros. E adotando π igual a 3, eu já fiz isso, eu sabia antes, por isso que eu já substituí. A medida do ângulo agudo CG, não é CG não, é CDG, que é esse ângulo que está indicado aqui como alfa, vai ser igual a... E agora, como que eu acho o valor da medida do ângulo? Vocês têm ideia? Vocês tiveram a aula de trigonometria? Professora, eu tive essa aula no passado. Ano passado? Mas eu me lembro muito pouco dessa aula. Esse ano, não me lembro. Professora, minha cabeça tá... Nossa, deu tilt aqui já. Não tô... É que é muita coisa, né? Não, até agora você entendeu ou não? Não, deu pra entender tudo que a senhora tá fazendo. Eu só tô tentando matutar minha cabeça como é que a senhora vai transformar isso em grau mesmo, assim. Então, Porque aí a a gente senhora vai converteu usar... os litros a metro. A gente vai usar as relações trigonométricas. Aí vamos ter que lembrar, ó. Eu sei quanto mede esse lado AB, que é 10 metros. E eu sei quanto mede esse lado CD, que vai ser também 10 metros. Então, aqui eu tenho essa região aqui forma um triângulo retângulo, ó. Tem até o ângulo de 90 graus aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo e quero saber um dos ângulos dele, eu vou usar alguma relação trigonométrica. Qual? Quais os lados que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa do triângulo retângulo e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo alfa. Qual a relação trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 10. Posso simplificar por 5, isso dá 1 sobre 2. Qual o ângulo alfa cujo cosseno é igual a meio? Não vai fazer Pitágoras nesse caso, porque o que a gente quer saber é o ângulo, né? Por isso que a gente vai usar a relação trigonométrica.
Vocês lembram qual ângulo que cosseno é meio? Tabelinha dos ângulos notáveis? É 60 graus. Ok? Então, essa é a resposta. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Algum passo que eu fiz que vocês não entenderam? Ou tá tudo bem? Já foi mais alguém embora. Estamos em 3 agora na aula. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida, não, professora. É só me questionando como é que eu vou fazer tudo isso na hora do vestibular mesmo. Mas, por enquanto, eu tô entendendo sim. Então, é assim, não são todas as questões que tem que fazer todos esses passos, né? É uma questão ou outra só. Então, faz primeiro as que não precisam de tudo isso, e depois, se sobrar tempo, aí você dedica tempo para uma questão dessa. Beleza. Ah, eu tinha deixado outro espaço aqui. Mas tudo bem. Vamos para a última questão, então. Da aplicação. Um cilindro circular reto A, com raio da base igual a 6 centímetros e altura Hzão, possui a mesma área lateral que um cilindro circular reto B, com raio da base R e altura Hzinho, conforme mostram as figuras. Então, vamos lembrar, como que eu calculo a área lateral do cilindro? Lembra que a gente abriu ele? Daí a altura dele é H e o comprimento é justamente o comprimento da circunferência. Então, para calcular a área lateral, a gente multiplica 2π vezes o raio vezes a altura. Estou escrevendo assim porque para generalizar. Então, a área lateral do A vai ser 2π vezes 6 vezes Hzão. E a área lateral do B vai ser 2π vezes o R vezes o Hzinho. Certo? E ele diz que as duas são iguais. Então, possuem a mesma área lateral. Então, a área lateral do A é igual à área lateral do B. Vou substituir aqui 2π vezes 6 vezes Hzão é igual a 2π vezes R vezes Hzinho. O 2π de cá com de cá eu posso cortar. Então, eu fico com 6 vezes Hzão é igual a R vezes Hzinho. Vou escrever aqui de novo. Aí ele dá que Hzinho sobre Hzão é igual a 1,2. E o volume do cilindro B é 240π centímetros cúbicos. É correto afirmar que a diferença entre os volumes dos cilindros é... Então, a gente sabe o volume do B, 240π centímetros cúbicos. E a gente tem essa relação que envolve Hzinho, Hzão e R, e tem essa relação que Hzinho sobre Hzão é igual a 1,2. Eu posso rearranjar isso aqui, passar o Hzão para cá dividindo e passar o R para cá dividindo. Eu fico com 6 sobre R é igual a Hzinho sobre Hzão. Isso aqui eu sei que vale 1,2, porque ele deu no enunciado. Então, 6 sobre R
é 1,2. Então, eu posso passar o R para cá, multiplicando, 1,2 para cá, dividindo. O R vai ser 6 dividido por 1,2, que dá 5 centímetros. Então, o raio desse cilindro B é 5. E agora? Eu continuo sem saber Hzinho nem Hzão. Aí, o que eu faço? Eu sei o volume desse cilindro aqui. Como calculo o volume? Vou passar para o outro slide, tem mais espaço. O volume do B é 240 pi centímetros cúbicos. E o volume do B, como que eu calculo? A área da base dele, que é π vezes R ao quadrado, vezes a altura dele, que é Hzinho. Só que vou substituir VB por 240 π aqui. E a gente acabou de calcular o R, que é 5 ao quadrado vezes H. Π com π eu posso cortar. 240 igual 5 ao quadrado, 25, vezes H. Então, o H vai ser 240 sobre 25, que dá para simplificar por 5, 48 sobre 5. Essa divisão dá 9,6 centímetros. Então, essa é a altura desse cilindro. O que eu quero saber é a diferença de volume entre os dois. Então, se eu sei o volume desse, eu preciso saber o volume desse agora. Para calcular o volume do A, o que eu preciso fazer? Tem que ser a área da base, que é π vezes o raio da base, que é 6 ao quadrado, vezes a altura dele, que vai ser 36 π vezes Hzão. Só que eu não sei o Hzão. Mas eu sei que a razão Hzinho sobre Hzão é 1,2, que ele deu no enunciado. E eu sei o Hzinho, que é 9,6. 9,6 sobre Hzão é 1,2. Aí eu passo o Hzão para cá multiplicando, 1,2 para cá dividindo. O Hzão dá 8 centímetros. Daí eu substituo ele aqui agora. Então, isso aqui fica 36 π vezes 8. 36 vezes 8 dá 288 π centímetros cúbicos. Então, o cilindro A tem 288 π centímetros cúbicos de volume e o cilindro B tem 240 π centímetros cúbicos de volume. Qual que é a diferença de volume entre os dois? VA menos VB é igual a 288 π menos 240 π. É igual a 48 π centímetros cúbicos. Alternativa D. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Nenhuma, professora. Assim, a matéria não é difícil, né? Não tem tantas fórmulas.
quase tudo a gente já tinha visto antes. Mas os exercícios normalmente envolvem muitos passos mesmo. Não ficaram em dúvida em nenhum passo que eu fiz? Não? Tá tudo certo? Tudo certinho. Tá sim. Tá, quem falou alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Não, acho que não, professora. Quando pede o volume da esfera assim, é menos comum, né? É mais de cilindro, essas coisas, né? Normalmente sim. Mas a gente vai ver mais pra frente esfera também. Era isso então, gente. Se vocês não têm mais dúvidas, vou finalizar a aula aqui. Nos vemos na semana que vem. Aproveitem mais um feriado na sexta para descansar. Bons estudos para quem for estudar e até mais. Até mais, professor. Boa noite. Professora, igualmente. Obrigada pela aula. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.